Gente, seja muito bem-vindo ao Café na Lente podcast, todas as segundas-feiras a partir das 20 horas em nosso canal. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber um ilustre convidado, pastor Arilton Agostinho. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Obrigado, pastor William. Para mim é um prazer, satisfação estar aqui participando pela primeira vez aqui do Café na Lente. Amém. Pastor Arilton, eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal que vai estar assistindo, vai estar acompanhando, para conhecer quem é o Arilton Agostinho. Então, eu sou pastor, já pastoreando há 20 anos, uma das congregações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério AD Imperatriz. Graças a Deus tenho me dedicado a ao pastoreio, né, com muito amor, muito carinho. Além disso, também, com muita alegria, já residindo aqui na nossa cidade, Imperatriz. O senhor é filho de Imperatriz, pastor Não, Arilton? não, eu nasci no Goiás, né? Hoje, Tocantins, mas nasci no Goiás e vim para Imperatriz com 13 anos de idade. Desde então, sempre aqui morando em Imperatriz, me Foi casei, adotado por fui Imperatriz, né? adotado por Imperatriz, me casei aqui nessa cidade. E, de fato, eu gosto muito da cidade de Imperatriz. Eu me identifico com Imperatriz. Para mim, é realmente a cidade da esperança. Criou raiz, né, meu pastor? É casado, tem Exatamente. filho? Sou casado com a pastora Valquíria. Já estamos casados há 23 anos. Tenho dois filhos. O Saad, hoje com 22 anos, e a Ana Gabriela, hoje com 20 anos. Essa é a minha família. Muito bem. Meu pastor, conta um pouco, começou o ministério do pastor Arilton aqui em Imperatriz. Já são quantas congregações que o senhor pastoreou nesses 20 anos, pastor? Então, eu comecei o meu ministério pastoral em 2006, né. Um pouco antes, o pastor presidente da igreja, pastor Raul Cavalcante Batista, ele havia me convidado para assumir o pastoreio, né. Eu perdi meu pai em 2004, e aí posteriormente houve esse convite do pastor presidente e eu não aceitei, né, achei que eu não viria a pastorear a igreja, Convite para assumir a né, primeira congregação. para assumir a primeira congregação. Mas, em 2006, eu acabei assumindo a minha primeira congregação, a congregação Água Viva, e hoje já estou na quinta congregação, desde Em então. 20 anos de ministério. 20 anos de ministério. Pastor Arilton, o senhor exerce alguma função dentro da diretoria da AD Imperatriz? Sim, sim. Hoje eu sou o terceiro vice, eh, além disso Pastor também, Raul é o presidente. pastor Raul presidente. Aí nós temos um cor, né, que é o pastor Ricarli, temos o primeiro vice, pastor Adelmir, pastor Raul Filho é o segundo vice e eu estou hoje como terceiro vice do nosso ministério, Ministério AD Imperatriz. Amém. Pastor Arilton, segundo algumas informações, o senhor ele foi escolhido como o líder da década da colheita. E eu queria que o pastor Arilton explicasse para as pessoas que vão estar assistindo o que é a década da colheita, como nasceu a década da colheita. Verdade, eu fui escolhido pelo pastor Raul como o líder da década da colheita nesse primeiro ano, né? E a década da colheita é um período de 10 anos, né, que inclusive nós já tivemos, um período desses, que foi de 2004 a 2014. Nós Então vivemos essa já é a segunda edição da exatamente, década. exatamente. De 2004 a 2014 aconteceu a década da colheita, né, foi Foi bom o um resultado? tempo muito bom, resultados bem, proveitosos e também teve muitos resultados que alcançaram objetivos, né.
E A aí a igreja igreja cresceu. cresceu, houve um crescimento considerável na época, né, de 2004 a 2014. Em 2025, mais precisamente em maio, no dia 8 de maio, o presidente, pastor Raul, ele me ligou e a fala dele foi essa: Arilton, eu quero trazer de volta o projeto Década da Colheita. E eu gostaria que você coordenasse o projeto, para a gente fazer um projeto, elaborar esse projeto, certo? E lançar o projeto posteriormente. Isso, como já falei, dia No ano 8 de... passado. Exato, ano passado, 2025, 8 de maio de 2025, ele me liga e faz essa proposta dizendo que queria trazer de volta o projeto Década da Colheita e que eu coordenasse o projeto, Como a foi que o senhor né. agiu ou reagiu diante dessa proposta do Então, eu presidente? achei até meio que, audacioso a proposta, é audaciosa a proposta do presidente, porque eu acho que mais outras pessoas com mais capacidade do que eu poderiam estar à frente desse projeto, que é um projeto muito grande, bem audacioso mesmo, projeto de crescimento da igreja, que envolve toda a igreja de um modo geral mesmo, né, mas o presidente me ligou e disse que queria que eu estivesse à frente do projeto e eu, apesar de não ter me achado no momento com capacidade, eu aceitei o desafio, né. E a gente tem vivido tempo bem, bem agradável de crescimento, foi um tempo muito bom enquanto a gente estava elaborando o projeto, foi muito bom. Pastor Arilton, antes de perguntar para o senhor qual o principal objetivo da década, o senhor sabe me dizer hoje, em média, quantos membros congregados o Ministério AD Imperatriz tem só na cidade de Imperatriz? Pois é, pastor William, inclusive, foi o pastor Raul, ele mandou fazer uma pesquisa Um recentemente, censo. né, um censo a respeito desses dados, né. E o rapaz que fez a pesquisa, o Melo, ele nos trouxe uma resposta e eu estou acreditando que nós temos aí em torno de 18.000 membros no nosso ministério AD Imperatriz Só hoje. da BR para cá. Da BR para cá, nas nossas 123 congregações. Alguns anos atrás houve uma emancipação Exato. e algumas igrejas ficaram para lá. Sim, sim, essa emancipação aconteceu há mais ou menos 10 anos, e o pastor Raul, ele nessa emancipação, ele deu 80 congregações que ficam da Abriu BR. mão de 80 congregações. Exatamente, 80 congregações, e essas congregações ficam da BR para lá, sentido João Lisboa. Pastor Arilton, assumindo essa responsabilidade, né, de ser o líder da década da colheita, a gente sabe que existe uma cobrança, né? Eh, mas na visão do pastor Arilton, qual o principal objetivo desse projeto? Pastor William, o principal objetivo desse projeto, na minha visão, é o crescimento da igreja. É envolver a igreja de um modo geral, como os departamentos que envolve mulheres, homens, mocidade, adolescentes, criança, envolver toda a igreja e, através desse envolvimento, nós alcançarmos objetivos, e esses objetivos visam principalmente o crescimento da nossa igreja. Pastor, mas assim, eh, a gente sabe que ultimamente tem sido muito difícil essa coisa de crescimento de igreja. E a década ela vem com essa proposta durante esses 10 anos aí avançar, ter uma quantidade X, uma meta, 10 anos a igreja pretende alcançar quantas almas, pastor? Sim, tem sim uma meta, tem um objetivo X. Nós queremos, dentro desses 10 anos, alcançar pelo menos 15.000 novos crentes consolidados dentro das nossas congregações, para que no final desse projeto, no final dos 10 anos, a nossa igreja tenha aí em torno de 32, 33.000 crentes no total. O senhor olhando para essa questão da igreja atual, pastor Arilton,
O que que o senhor entende como hoje um dos maiores desafios da igreja na atualidade? O que que o senhor acha, assim, que a igreja ela precisa levar a sério, a realidade da igreja hoje? Qual o grande desafio da igreja na pós-modernidade? Até porque a a Assembleia de Deus ela tem esse projeto, mas, assim, uma coisa é colocar no papel, outra coisa é você ver resultado. O pastor Arilton, ele olhando para isso tudo, o que seria mais desafiador nesse momento? Eu acredito que a igreja, a membresia, no geral, nós precisamos entender que nós não somos mais aquela igreja de 30 anos atrás. Nós vivemos hoje um tempo moderno, diferente. Nós não somos mais a igreja de 30 anos atrás, a cidade não é a mesma, As pessoas mudou, as mudaram, pessoas mudaram, mudou muita coisa. Nós não podemos olhar para a igreja hoje da mesma maneira que nós olhávamos há 30 anos atrás. E para nós alcançarmos crescimento é preciso nós começar a olhar a igreja hoje de maneira diferente. Não doutrinariamente falando, né, mas entendendo que as sem perder as pessoas, origens, né. sem perder as origens, entendendo que as pessoas que tudo mudou, O público é né. outro. O público é outro, tem uma nova geração, a cidade não é mais a mesma, a cidade cresceu muito, né, a tecnologia avançou de uma maneira muito grande, considerável, e de fato hoje tudo está mudado. E esse é um desafio muito grande, porque a maioria das nossas igrejas, a membresia, né, ainda olha a igreja com aquele mesmo olhar de 30 anos atrás. Pastor Arilton, há 30 anos atrás, 40, a Assembleia de Deus tem mais de 70 anos. E durante todo esse período ela sempre uma das características da Assembleia de Deus foi essa garra evangelística, né, nosso pastor presidente ele tem isso nele, essa visão evangelística. Só que assim, pastor Arilton, hoje, para você pregar o evangelho para alguém, já dizia o certo pastor, que antes de alguém ouvir hoje o evangelho, ele primeiro ele aceita a nossa amizade para depois ouvir a mensagem através das nossas vidas. E há muitos anos atrás, acho que o senhor já deve ter feito muito isso, eu também fiz, quando a gente saía para evangelizar de dois em dois, batia numa porta, se apresentava ali, "sou crente da Assembleia de Deus, tem 2 minutinhos para ouvir a palavra de Deus", e quando terminava ali a gente fazia aquela pergunta: "Você quer entregar a sua vida a Jesus?". Sim. A gente sabe que muita gente se converteu dessa forma, só que como o senhor disse, mudou, o mundo mudou. E hoje, quais as ferramentas evangelísticas que a Assembleia de Deus tem para alcançar esse objetivo da década da colheita? Então, mudou muita coisa, né, essa abordagem que nós usávamos há 30 anos atrás, que era muito eficiente, diga-se de passagem, e nós crescemos muito, né, nesse período, hoje ela praticamente não funciona mais. As pessoas, ao abrir a sua porta, ela não nos recebe mais como recebiam Hoje a antigamente, pessoa já abre né. desconfiado, né, Já abre medo. desconfiado, tudo hoje tem um outro sentido, né. Então eu acho que uma das ferramentas bem eficaz hoje de se crescer na igreja, né, quantitativamente, é através dos pequenos grupos. Eu acho que os pequenos grupos é uma ferramenta bastante eficiente e isso se for usado de maneira correta, né, na visão do momento, eu E, acho que alcança-se bons resultados. pastor, e o que seriam os pequenos grupos? Para quem está assistindo e não conhece, o que seriam os pequenos grupos? Pois é, os pequenos grupos, PGs, como nós chamamos, são encontros de irmãos que fazem parte de uma determinada congregação, encontros semanais, né? E esses encontros visam principalmente criar entre os irmãos um certo vínculo, né? Relacionamento. Relacionamento, vínculo, e através desse relacionamento, esses vínculos criado, possa acontecer na igreja a unidade, né, a unidade, e essa unidade vai trazer para a igreja, com certeza, crescimento, né. Motiva os irmãos a ir atrás Exatamente. da
É, porque através dos PGs, pastor William, criando-se um vínculo entre os participantes, outras pessoas ouvirão posteriormente e vão também ter interesse de participar desses PGs, e é aí onde vai acontecer o crescimento. Os pequenos grupos hoje é um método usado em muitas igrejas no Brasil, não é isso, pastor? Exatamente. Hoje nós estamos vendo aí a maioria das igrejas brasileiras, mas até fora do Brasil também, usando o método dos pequenos grupos, né? Que a maioria chama de célula. Hoje é o modelo celular, que nós estamos chamando aqui de PGs, que na verdade é a mesma é o mesmo trabalho, né. As igrejas, na sua maioria, hoje usa os PGs, A nossa né. igreja, a Assembleia de Deus, ela sempre trabalhou essa coisa dos pequenos grupos, missão no lar. Só que eu trouxe o Felipe aqui no último podcast, e ele trouxe a seguinte ideia: não é que a igreja queira inovar, não, a igreja continua há muitos anos fazendo esse trabalho, porém agora com a roupagem nova, com a roupagem nova. Mas todos os métodos são importantes, né, pastor? A Assembleia de Deus, ela tem essa veia evangelística, gosta de fazer cultos de rua, cruzada, e todos os métodos são válidos para alcançar o objetivo da década da colheita. Sim, todos os métodos são válidos. Hoje nós, você sabe, nós temos inclusive, usamos muito a questão da campanha de evangelização, o evangelismo pessoal, as cruzadas. Evangelismo na É, escola. evangelismo nas escolas, nós usamos muito na nossa igreja, porque na verdade o PG que eu acabei de falar, ele não é uma regra, né, mas é o que nós estamos, entendendo que É o possa momento, ser né, pastor? É o exatamente, momento. possa ser o melhor a melhor maneira para crescer hoje, quantitativamente, seja o PG. Mas os métodos aí que nós usamos, como evangelismo pessoal, evangelismo nas escolas, campanha de evangelização, cruzadas, também são métodos que pode, serem usados e ter resultados positivos. Pastor Arilton, o senhor sabe, como pastor, conhecedor das Escrituras, que o mundo vive tempos difíceis, tempos trabalhosos. E nesse contexto de apostasia, descrédito da fé para muita gente, eh, como é que a década da colheita ela vai de fato alcançar esse objetivo num tempo assim tão estranho para a humanidade? Pastor, há muito trabalho a ser feito, né. Um dos nossos objetivos é trazer a consciência da igreja a unidade, né. A unidade, se nós trabalharmos de forma, unida, olhando no mesmo sentido, na mesma direção, eu acho que a gente pode impactar, né. Uma igreja unida é uma igreja vitoriosa. Uma igreja unida é uma igreja que alcança objetivos, né. Uma igreja unida, ela tem possibilidades maiores de chegar aonde ela deseja. Então, um dos nossos objetivos na década da colheita é mostrar para a nossa igreja, através dos líderes, nós temos muitos líderes, departamentos, mostrar que nós precisamos estar unidos, olhando na mesma direção, trabalhando juntos, certo? Até porque a Bíblia diz que onde tem unidade, Deus ordena a bênção e a vida, né? Então, nós queremos trazer para os nossos líderes, para a nossa igreja, essa visão da unidade e trabalhar, certo? E assim alcançar o que é o objetivo da década da colheita, que é o crescimento. A igreja focada, ela consegue fazer muito bem até para a própria sociedade onde ela está inserida. São metas audaciosas, o senhor acha que é possível alcançar? Então, são metas audaciosas, mas perfeitamente possível de ser alcançada. Por exemplo, nesses 10 anos, a meta de 15.000 almas consolidadas nas nossas congregações é uma meta perfeitamente possível, certo? Porque nós vamos Hoje ter Imperatriz tem o quê? Uns 300.000 habitantes?
É nessa faixa, né, o último censo, se eu não me engano, 296.000 habitantes, é o que nós temos hoje aqui em Imperatriz, Pastor, né. mas tem muita igreja aqui na cidade. Tem muita igreja, mas ainda muita gente para ser Tem alcançada. muita gente que É, precisa, né. muita gente para ser alcançada. Então eu acho que nesses 10 anos, 15.000 almas dentro da nossa das nossas congregações consolidadas é algo Possível. que é perfeitamente possível. A gente acha o número grande, mas quando você olha para o tamanho da igreja e para a estrutura da cidade, é muito possível. Dentro dessas metas, pastor, parece que vão reformar o Templo Central? Exatamente. Uma das principais Vai haver uma metas é modernização. modernizar o templo central. Aí vem ar-condicionado, vem bancos acolchoados, o púlpito vai ter uma mudança, eh, vai ser bem vai tornar o templo central vai se tornar um templo mais, ainda mais admirado, né, Moderno. moderno, né, aconchegante. Até porque o Essa templo é uma espécie de cartão postal da cidade, né, exatamente. O nosso pastor? templo de fato, o nome é Templo Central e de fato é um templo central. É o templo mais bem localizado de Imperatriz, fica no centro da cidade, perto para todo mundo, certo? E com esse objetivo de modernizar o templo, com certeza o que já é bom vai ficar ainda melhor. Aí as metas é 15.000 almas, templo central modernizado, tem mais? Tem mais. Nós Batismo. temos a meta aí nesses 10 anos de batizar 10.000 novos crentes, né, nas águas e 5.000 batismos no Espírito Santo. Nós temos a meta aí de termos 800 missionários no campo. Hoje são quantos missionários, pastor? Em Pas média, Pastor William, em média, hoje, 550 missionários mantido pela AD mantido pela AD Imperatriz. Imperatriz, Em todo o Brasil, no Brasil e fora do Brasil. a Igreja Assembleia de Deus ela é conhecida também por esse trabalho missionário, não é isso, Conhecida pastor? conhecida nacionalmente, é uma das igrejas, se não a mais, mas uma das que mais faz missões é a nossa igreja, Ministério AD Imperatriz, nossa a Assembleia de Deus Ministério AD Imperatriz, é uma igreja que tem se envolvido de uma forma muito ativa e dinâmica na na pregação do evangelho e na obra missionária. Pastor Arilton, eu entendi que a década da colheita é como se fosse um carro-chefe, ela vai ser um carro-chefe durante esses próximos 10 anos. E eu entendi também que é necessário que haja, não que a igreja não seja unida, mas que haja mais unidade ainda em relação a esse grande projeto. Só que tem um detalhe, pastor, e aquelas pessoas que não abraçam? Qual É, mensagem o senhor teria para essas pessoas que não estão preocupado com o crescimento da igreja, daquelas pessoas que realmente não têm essa visão de reino? todo projeto tem sempre alguém, assim, na linguagem bem popular, com o pé atrás. E tem sempre aquele que não se envolve, inteiramente, né. Mas o que eu digo, pastor William, o que eu deixo para essas pessoas é que nós estamos vivendo um tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo profético, é hora de nós nos unirmos, dar as mãos, mostrar para nossa cidade que nós somos uma igreja unida e que esse crescimento que aconteceu nesses últimos 30 anos, que foi um crescimento muito grande, ele vai continuar acontecendo, vai continuar sendo uma realidade para nós, certo? E essas pessoas que não estão abraçando de uma forma mais direta, intensa, que elas reconheçam que nós estamos vivendo um tempo profético. É hora de nós darmos as mãos, é hora de nós, nos unirmos e sair, certo, às ruas, levantando essa bandeira da década da colheita e pregando a De palavra fato, com as mãos no arado, com não é as isso, mãos no pastor? arado, certo, levantar a bandeira e pregar a palavra, nos envolver de forma bem intensa, direta, porque com certeza esse tempo profético que nós estamos vivendo será um tempo de muita bênção em nome de Jesus. Pastor Arilton, o senhor pastoreia a congregação Ebenezer. Ebenezer. Eh, o senhor tem visto, de que forma o senhor tem visto essa questão das conversões nas congregações? Pastor, hoje as conversões nas congregações,
tirando pela congregação Ebenezer, a gente percebe que é poucas conversões. E quando alguém aceita Jesus, não é fácil para você consolidar, né, aquela pessoa permanecer. E às vezes a gente até ora por muitas pessoas aceitando Jesus como Salvador, mas aquelas pessoas não ficam, né. E por O o que, pastor, o essas pessoas não ficam? percentual de pessoas que ficam após a conversão não é grande, é pequeno. E é isso que nós queremos trabalhar. E eu acredito que a razão é porque talvez falta mais acolhimento, né, falta. Essa questão de receber Exatamente, bem, receber bem, falta isso na nossa igreja, né, o recebimento, o acolhimento, a primeira impressão, aquela pessoa que chega, ela é bem recebida, ela é bem direcionada, eu acho que está faltando isso na nossa igreja. essa valorização. A gente Exatamente. percebe, pastor Arilton, que praticamente você conta nos dedos as pessoas não evangélicas que visitam uma igreja no domingo. São É muito poucas. raro, é São muito raro. poucas. São poucas pessoas. Acredito também que está faltando um pouco mais de envolvimento da própria membresia Em trazer esse em pessoal. trazer, né. Por exemplo, você se comprometer, você é membro daquela determinada congregação, daquela determinada igreja, se comprometer em à noite, domingo à noite principalmente, que é o culto oficial da semana, né, você se comprometer em levar um amigo, um parente, um vizinho. Quando há esse envolvimento, né, e a gente percebe que isso é o quê? Isso é unidade, né, isso é valorização, isso é vontade de crescer. E quando você traz alguém, Deus sempre fala, né. O nosso trabalho é qual? O nosso trabalho é trazer, nosso É ir trabalho é buscar, né. buscar, exatamente, é trazer, é buscar, é contribuir para que as pessoas ouçam a palavra. Quem salva é Deus, mas nós temos que nos envolver nesse sentido, trazer as pessoas, nesse caso, o domingo à noite, o culto oficial, se a membresia estiver mais envolvida em trazer pessoas, com certeza nós teremos mais ouvintes, né, mais descrentes nas nossas Até programações. porque a Assembleia de Deus é uma igreja comprometida com o evangelho, tem uns dos melhores pregadores do Brasil, estão dentro da Assembleia de Deus. Claro que a gente sabe que todas as igrejas evangélicas têm bons pregadores, mas a Assembleia de Deus tem homens de Deus comprometidos com o evangelho. É uma igreja que acredita no poder de Deus. A gente sabe que isso tem sido muito escasso, pastor, em muitas igrejas. Os cultos estão ficando muito natural, né? Já não se vê mais tantos milagres, batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, a década da colheita tem uma meta de batismo no Espírito Santo, São 5.000 batismos no Espírito Santo 5 para mil. esses próximos 10 anos. E é um desafio, pastor. Grande, um grande desafio. Pastor, como é que o senhor analisa essa questão de da gente não estar mais vendo essa manifestação sobrenatural como acontecia alguns anos atrás nas nossas igrejas? Essa O que que mudou? manifestação sobrenatural do batismo no Espírito Santo, ela depende muito de nós mesmos, né. Então é falta de interesse de Eu líderes. acredito que, o batismo no Espírito Santo, primeiro, o não batizado, ele tem que querer, né. Ele tem que querer, querendo, ele tem que buscar. E o pastor, o ministro, ele precisa também ter uma atitude, Tem que orientar. orientar, ter atitude de levar as pessoas a esse desejo, né, do Então ele batismo, tem que né. falar, né. Falar e, além disso, convidar na frente, se for possível, né. Precisamos de pregações mais inspiradas no sentido, né, do batismo no Espírito Santo, porque também, a gente percebe, pastor William, que é uma coisa que a gente não vê muito hoje também. Pregadores com Que falam do mensagens, assunto. exatamente, com mensagem direcionada para o batismo no Espírito Santo. E precisa ser pregado isso, né. Precisa pregar-se essa mensagem. O não batizado precisa querer ser batizado, precisa buscar o batismo, que quando a gente tem sede, com certeza a gente alcança o objetivo, né. Antigamente, como o senhor acabou de dizer, tinha muito batismo do Espírito Santo na nossa igreja, mas nós víamos muito essa questão, a mensagem sobre o batismo, as pessoas indo na frente, as pessoas buscando, as pessoas dedicadas,
em receber o batismo no Espírito Santo. Os líderes, de fato, eles levavam esse desejo ao coração dos ouvintes. Exatamente. Falavam muito no assunto, né, pregavam, ensinava, e E a isso década, ela despertava. vai trabalhar essa questão em motivar os pregadores, os pastores, a estar compartilhando esse tipo de mensagem. Esse é o objetivo, né, dar essa mentoria para os pastores, nos treinamentos, para que os nossos pastores sejam despertado a pregar sobre essas temáticas, né, que traz o avivamento para dentro da nossa igreja, e o batismo no Espírito Santo é uma delas, né. Pastor Arilton, muito bom. Eu queria ouvir do Arilton Agostinho, o contexto hoje que a igreja vive, que o mundo vive. eh, o senhor acha que ainda é possível um avivamento sobre a nossa nação? Por que eu pergunto isso? Porque muitos pregadores, em grandes eventos, né, eles estão ali dizendo que Deus vai soprar um último avivamento, que haverá um tempo de uma grande colheita. Isso é verdade ou o senhor acha que daqui para frente a coisa vai apertar mais ainda? Pastor William, eu acredito que a igreja, ela vive sim um momento difícil, né. A secularidade, a frieza, a gente percebe que, de certa forma, ela tem entrado dentro da igreja. Mas, é como diz a Bíblia: "Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, né, eu perdoarei seus pecados", e tal. A Bíblia está falando que, para nós viver o avivamento, o novo de Deus, é preciso que haja uma busca, né, um desejo. Eu acredito, pastor William, se a igreja buscar, a igreja recebe. Esse avivamento que pode acontecer, mesmo nesse. Mas o senhor acredita em um avivamento local, por exemplo, Imperatriz, um avivamento nacional no Brasil ou um avivamento mundial? Como é que o senhor entende essa questão? O senhor acha que existem fragmentos de avivamento no mundo ou antes de Cristo retornar, ele vai soprar isso sobre o mundo inteiro? Eu não acredito nesse avivamento mundial antes de Jesus voltar, porque se Jesus está próximo realmente de vir, né, e as coisas mostram que está, né, os acontecimentos que a gente percebe hoje no mundo, está muito ligado com aquilo que a Bíblia está dizendo, né. Então, eu acho que o princípio de dores, né, que a Bíblia fala, antes do arrebatamento da igreja, isso é, da vinda de Cristo para levar a igreja, eu acho que isso tem acontecido. Então, eu acho que não vai acontecer esse avivamento mundial. Eu acho que não. Porque a gente percebe que o homem, ele está se tornando realmente cada vez mais amante de si mesmo, como diz a palavra, né? Amante de si mesmo, esfriando espiritualmente. A fé deixando, a fé está sendo deixada em segundo plano por muitas pessoas, né. Mas eu acredito que se a igreja local, a igreja de determinada cidade, a igreja eh 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 de determinada localidade, se ela se empenhar em buscar a presença de Deus para viver um avivamento extraordinário, ela vive. Pastor, porque assim, eh, o senhor que é um estudioso e alguém que está ligado no que está acontecendo nesse contexto, tanto no Brasil como no mundo, existe algumas religiões que têm crescido muito e esse pessoal eles têm se dedicado em indo atrás das pessoas, né? O papel da igreja de ir atrás do pecador, muitas religiões têm feito isso e eu acredito que serve de alerta também para nós. Exato. É assim, é preciso a gente despertar, né. Despertar e entender que nós estamos vivendo esse último momento, e vivendo o último momento, nós precisamos acordar. Acordar. Acordar para quê? Para buscar, né, e não ser pego de surpresa, como diz a Bíblia, né.
se nós estivermos atentos, despertados, nós não seremos pegos de surpresa. É o que você está falando aí, muitas religiões têm buscado, têm ido atrás e O tá, islamismo tem né, crescido assombrosamente no é mundo, né. muito, muito, muito mesmo. E a igreja, de certa forma, esfriando, né, mas a igreja, ela precisa despertar para viver esse novo, esse avivamento, esse crescimento, né. E, pastor William, eu acredito que a frieza, de certa forma, Também é bíblico, né, pode ser que faz parte do momento que nós estamos vivendo. por se multiplicar o pecado, né. Jesus chegou a falar assim, haverá fé na terra quando ele voltasse, ele chegou a falar isso, né. Então, ele falou, mas não é nós não precisamos necessariamente que isso aconteça comigo, Sim. né, conosco. A igreja tem que se despertar. É exatamente por isso que a igreja tem que ficar o quê? Olhando para onde? Olhando para o céu, né, olhando para cima, olhando para Jesus que vai voltar a qualquer momento. Até porque, pastor, se a gente for analisar sobre essa questão, por exemplo, a África, uma parte dela vive um avivamento. O senhor vê, Deus salvando ali o continente africano. A Europa já vive um esfriamento, né, e lá foi o berço dos grandes avivamentos, foi na Europa. E a gente percebe, assim, que cada continente, cada país, cada lugar vive uma situação distinta. E eu vejo a nossa igreja, com essa visão de crescimento, e eu entendo, assim, que é algo, assim, de Deus, pastor. É necessário, a nossa igreja ela é muito grande, mas ela não pode, né, esquecer que, como o senhor disse, que tem muita gente imperatriz para ser alcançada. Pois é, é exatamente isso que eu estava falando agora há pouco, ó, enquanto você vê a Europa, que é um continente, uma região rica, né, você percebe que as pessoas praticamente perderam Não aquela quero saber de perderam o Deus. fervor, né, perderam o interesse pela fé, por Deus, pararam de buscar. Enquanto a África busca, né, a África clama, a África as pessoas passam horas no culto e às vezes em pé e muitas vezes em céu aberto, a céu aberto, né, Realidade mas totalmente diferente, e né. buscando, e buscando e Deus operando, Deus curando, Deus salvando, Deus libertando, Deus fazendo grandes milagres. Então a nossa igreja está sendo, na verdade, pastor William, despertada com esse projeto da década da colheita pelo nosso presidente, pastor Raul, que é como quem diz assim: "Não vamos parar, né, vamos nos movimentar, vamos nos unir, vamos dar as mãos, cada membro dessa Os igreja, né, pastores, pastores principalmente, pastores, obreiros, líderes, membresia, vamos nos mover, vamos dar as mãos e vamos para cima da década da colheita, trabalhar e alcançar esses objetivos. Na verdade, o que nós queremos é que, de fato, a igreja, ela abra os olhos para ganhar almas, o senhor né. acredita, pastor, pegando esse gancho de abrir os olhos, o senhor acredita que existe uma parte da igreja que está meia dispersa, sonolenta? Sim, acredito sim. Ah, E sim, quando eu digo igreja, eu não me refiro à Assembleia de Deus, eu digo igreja, sim, a igreja de Deus eu na terra. tá, tem, a igreja tá, uma parte muito sonolenta, né. A gente percebe isso, exatamente porque quando você olha a igreja, pastor, e de um modo geral, a igreja ela perdeu, assim, aquele fervor, né, aquele fervor dos estudo bíblico, né, Das das vigílias. vigília, aqueles momentos de oração intenso, como nós acabamos de pontuar agora há pouco do batismo no Espírito Santo, né. E isso foi se perdendo, né, aos poucos, e hoje a gente vê muito raramente esse interesse intenso, certo? Por quê? Porque muitos uma parte muito grande da igreja está assim meio que sonolenta, fria, né, e isso pode até a gente pode até dizer que a
as 10 virgens, né, que a Bíblia diz As que 5 loucas ali, na verdade, eu até acredito que porque a Bíblia diz lá que todas dormiram, né. É como se a igreja tivesse, assim, meio que dormindo, né. sonolenta. É, exatamente, né. E aí é preciso que haja o quê? É preciso que haja um E despertamento, como é que né. desperta esse povo, pastor? Eu acho que esse povo desperta, pastor, principalmente ouvindo uma palavra de Deus, palavra que seja uma palavra bíblica, né. Carregada de poder. Bíblica, uma palavra que venha mesmo direto de Deus, né, sem interesse, uma palavra sem maquiagem, né, uma palavra que seja, ungida pelo Espírito Santo, que venha direto de Deus para o coração do ouvinte. Hoje a gente tem muito pregador. Sem se preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar depois, né. Exatamente. A gente tem muito pregador hoje, mas muito pregador que prega aquela mensagem de dias atrás, aquela palavra requentada, ajeitada daqui, ajeitada dali, às vezes seletiva, conveniente para o momento, conveniente para determinadas igrejas, local, pessoas. E a palavra tem que ser uma palavra verdadeira, palavra bíblica, né? Se houver essa palavra bíblica verdadeira, direta de Deus para o coração do ouvinte, do pecador, com certeza há despertamento. Haverá salvação, Haverá milagre, salvação, batismo. milagre, salvação, cura, né, renovo. É isso que nós estamos precisando, Então tudo tem que começar de cima. de cima, né? Pregadores, Exatamente. Tem que pastores, começar no púlpito, né? liderança. Começar no púlpito. É como já dizia, acenda uma fogueira no púlpito. E então você vai ver a coisa mudar, né, Deus vai incendiar vai ver tudo. a coisa pegar fogo mesmo. Primeiro tem que começar no púlpito, começa ali no púlpito, os pastores, obreiro, membresia, e a igreja vai Até porque eu entendo, incendiar. pastor Arilton, porque assim, uma coisa é elaborar um projeto, e pelo que eu vi, o projeto Década da Colheita é algo extraordinário. Outra coisa é fazer esse projeto É colocar ele em prática. funcionar, Exatamente. né. Então, para funcionar, é necessário que haja essa motivação, essa disposição de todos. O projeto, pastor, como você falou, o projeto eu também concordo, o projeto ficou muito bom, o projeto ficou bem audacioso, tem uma visão bem ampla do projeto. Mas para ele funcionar, precisa de fato que haja um interesse, não por uma parte, mas de toda a igreja, começando pelos pastores, obreiros, líderes. Esse Tem que, engajamento, né, tem que pastor? haver um interesse geral, né? Principalmente da liderança. Se a liderança abraçar o projeto, vestir a camisa, né, como se diz, do projeto, aí o projeto anda, né. É preciso ter, esse interesse por parte da liderança, apoio por parte da liderança. Se a liderança apoiar, os pastores principalmente, que estão aí nas nossas respectivas congregações, bem como os líderes de ministério, e aí obreiros, se houver esse interesse por parte da Todos remando liderança na mesma direção. na mesma direção. Se todos remar na mesma direção, fica fácil para esse barco andar É, e chegar no objetivo. até porque é um projeto para 10 anos, né, 10 anos. pastor? O senhor sabe que não É. vai ser fácil, cada ano vai ser uma realidade, eh, distinta, mas deixa eu lhe fazer outra pergunta, o senhor vai permanecer durante os 10 anos ou a liderança ela é vigente, ela vale por quanto tempo? 2 anos, 1 ano, 6 anos? Pastor William, Como é que funciona? inclusive quando o pastor Raul me chamou, como eu falei agora há pouco, para liderar o projeto, eh, ele até me disse que eu, a princípio, não ficaria liderando, na frente do projeto, posteriormente após o projeto Pronto. pronto, né. Mas aí ele me deixou esse ano. Em 2026 eu estou na frente do projeto, mas pode mudar. 2027 pode ser outro Não é líder, uma né. liderança fixa no Não, caso, é não. rotativo. 2027 pode ser outro líder e assim por diante, de acordo com a visão do pastor da igreja, pastor Raul, ele pode mudar.
qualquer momento ele pode mudar o líder da década da colheita. Hoje eu estou como líder, mas amanhã ele pode tirar. Pastor Arilton, já caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, eh, qual a mensagem o pastor Arilton deixaria para a Igreja Imperatriz? Para esses quase 20 mil crentes, só desse lado aqui da Da BR. BR para cá, né? Qual a mensagem o pastor Arilton Agostinho, líder da década da colheita, deixaria para AD Imperatriz? Eu diria que nós precisamos estar unidos, principalmente a igreja, a da Imperatriz, nós, pastores, obreiros, líderes, membresia em geral, nós precisamos estar unidos e pensando no mesmo objetivo. Se nós não nos unirmos, a tendência da igreja é ficar cada vez mais fragmentada, né? Se existe uma coisa que eu acho que o diabo quer, é que a igreja não seja uma igreja unida. Até porque Jesus disse que uma casa dividida não subsistirá. Então, o que eu deixo para a nossa igreja, principalmente pastores, obreiros e líderes, mas também membresia, é que nós precisamos estar unidos. Unidos, olhando na mesma direção e com o objetivo de que a nossa igreja venha crescer. Se nós nos ombrearmos, se nós nos unirmos, se nós vestir a camisa desse projeto, certo? Nós abraçar esse projeto, vestir a camisa, todos juntos, nós vamos crescer e vamos alcançar o objetivo do projeto, o objetivo principal, que é 15 mil novos crentes nas nossas congregações consolidados, 10 mil batismo nas águas, 5 mil batismos no Espírito Santo, 800 missionários no campo, certo? São as metas A principais. modernização do templo. Modernização do templo, que é algo que a gente sonha, né? E se nós nos unirmos, nós vamos alcançar esse projeto. Então, a minha palavra é: vamos nos unir. Não vamos ficar olhando para interesse de A, interesse de B, certo? Nós precisamos olhar para a igreja que precisa continuar Que o crescendo. único interesse seja o do reino de Do Deus. reino de Deus, que a igreja tem que continuar crescendo. O nome de Deus sendo engrandecido e a igreja crescer. Pastor Arilton, eu só tenho que agradecer por esse momento aqui, desse bate-papo tão esclarecedor. E eu queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais. Pastor William, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de ser convidado e vir aqui participar desse momento com o senhor, aqui no Café na Lente, né? Para mim foi muito agradável aqui conversar com o senhor, ouvir, responder, tá? Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido satisfatório aqui o nosso bate-papo nessa noite. Foi muito bom, pastor, muito bom. Foi uma alegria receber o senhor aqui e vamos marcar depois para a gente continuar falando de Deus, das coisas de Deus, porque é sempre bom. Amém. Gente, finalizando aqui mais um Café na Lente podcast, todas as segundas-feiras, às 20 horas, no nosso canal. Fica em paz.